Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui, diariamente, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na primeira parte desta obra que trata da doutrina, ou seja, o que as doutrinas religiosas disseram sobre o contexto céu e inferno, não é? E estamos, então, no capítulo 10, Intervenção dos Demônios. Hoje vamos para o item número 4 e Kardec nos diz o seguinte: eis como a Igreja explica a intervenção exclusiva do demônio nas manifestações modernas. As manifestações modernas são as manifestações mediúnicas ao tempo de Kardec, não é? Aqui ele vai colocar aqui uma nota sobre manifestações modernas. As citações deste capítulo foram tiradas da mesma pastoral das que foram tidas antes no capítulo precedente, do qual são a continuação e têm a mesma autoridade. Então, o que ele traz aqui são documentos da Igreja, ok? Em sua intervenção exterior, os demônios não são menos atentos em dissimularem a sua presença para afastarem as suspeitas. Ou seja, eles procuram não parecer quem eles são, não é? Sempre astutos e pérfidos, atraem o homem, o ser encarnado, para as suas ciladas, antes de impor-lhes as cadeias da opressão e da servidão. Aqui despertam a curiosidade pelos fenômenos e os jogos pueris. Exemplo, aquele copo, né? Aquele jogo do copo. Botam os dedos, faz pergunta e o copo vai para cá e para lá. Né? Brincadeira do copo. Ali ferem de admiração e subjugam pelo atrativo do maravilhoso. Se o sobrenatural aparece, se sua força os desmascara, acalmam e apaziguam as apreensões, solicitam confiança, provocam a familiaridade. Ardilosos mesmo, não é? Ora se fazem passar por divindades e gênios bons, ou seja, bons espíritos, ora utilizam os nomes e mesmo os traços de mortos que deixaram uma memória entre os vivos. Por meio dessas fraudes dignas da antiga serpente, falam e são escutados, dogmatizam e são acreditados, misturam às suas mentiras algumas verdades e fazem aceitar o erro sob todas as formas. É interessante que a descrição é rigorosa concernente aos espíritos mistificadores, não é? É bem assim mesmo, espíritos mentirosos. É aí que desembocam as pretensas revelações de além-túmulo. É para obter esse resultado que a madeira, a pedra, as florestas e as nascentes, o santuário dos ídolos, o pé das mesas, a mão das crianças representam oráculos. É para isso que a pitonisa profetiza em seu delírio. Pitonisa é uma médium, não é? Antiga, das antigas civilizações. E que o ignorante, num misterioso sono, torna-se de repente o doutor da ciência. Enganar e perverter. E aí, veja bem, o que a Igreja faz? Coloca todos os fenômenos como mentirosos. Este é o problema. Enganar e perverter, tal é, em toda parte e em todos os tempos, o objetivo final dessas estranhas manifestações. Os resultados surpreendentes, isso tudo está entre aspas, porque são documentos da Igreja.
Os resultados surpreendentes dessas observações ou desses atos, na maioria bizarros e ridículos, não podendo proceder de sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, então desconsideram tudo, absolutamente, não se pode esperá-los senão do concurso de forças ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos procedimentos, em aparência inofensivos, do magnetismo e o órgão inteligente das mesas falantes. Então, é interessante que são documentos da igreja que já falam sobre os fenômenos espíritas das mesas falantes. Por meio dessas operações da magia moderna, então colocam aqui tudo no capítulo Magia, vemos se produzir entre nós as evocações e os oráculos, as consultas, as curas e os sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. De novo, né? Isso é com relação às antigas civilizações. Como outrora, como no passado, ordena-se a madeira e a madeira obedece. Interrogam-lhe e a madeira responde em todas as línguas e sobre todas as questões. Encontra-se em presença de seres invisíveis que usurpam o nome dos mortos, cujas pretensas revelações estão marcadas com o selo da contradição e da mentira. Formas leves e sem consistência aparecem de repente e se mostram dotadas de uma força sobre-humana. Continua o texto religioso não espírita, que desconsidera todo e qualquer fenômeno, né, colocando como a palavra que usa, não é? É místico, não chega a ser isto, alguma coisa assim. Magia. Continua. Quais são os agentes secretos desses fenômenos e os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos não aceitariam esses papéis indignos e não se prestariam a todos os caprichos de uma vã curiosidade. As almas dos mortos, que Deus proíbe consultar, moram numa morada que lhes marcou a sua justiça e não podem, sem a sua permissão, colocar-se às ordens dos vivos. Os seres misteriosos que se entregam assim à primeira chamada do herético e do ímpio, como o fiel do crime, tão bem quanto vou repetir a frase. Os seres misteriosos que se entregam assim à primeira chamada do herético, os seres misteriosos, os seres invisíveis que se entregam à primeira chamada do herético. Por quê? Porque não é o religioso aprovado, não é? É o herético. Do ímpio, ou seja, do não correto, como do fiel do crime, tão bem quanto da inocência, ou seja, os ignorantes podem também ser levados a isso, quanto aqueles que estão mesmo com más intenções. Não são nem os enviados de Deus, nem os apóstolos da verdade e da salvação, mas os cúmplices do erro e do inferno. Apesar do cuidado que tomam, escondendo-se sob nomes mais veneráveis, eles se traem pelo nada de suas doutrinas, não menos que pela baixeza de seus atos e a incoerência de suas palavras. Esforçam-se por apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos, da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de tirar às leis a sua verdadeira sanção. Ou seja, como se a doutrina espírita viesse contestar muitos dogmas católicos. E isso é verdade. Não é? Por quê? Porque a revelação que vem do alto é uma.
A interpretação que fazem os homens aqui é outra, não é? Nós já vimos a falta de sentido dessas interpretações aqui nos textos anteriores. Esforçam-se por apagar do símbolo religioso os dogmas do pecado original, da ressurreição dos corpos. Ressurreição dos corpos, sabe? Aquilo de botar o corpo vivo de novo para ficar sofrendo no inferno. Da eternidade das penas e toda a revelação divina, a fim de tirar das leis a sua verdadeira sanção e abrir ao vício todas as barreiras. Todas as barreiras. Abrir ao vício seria abrir ao vício, tirar todas as barreiras ao vício. Às vezes a construção da frase não ajuda um entendimento mais fácil. Se suas sugestões pudessem prevalecer, formariam uma religião cômoda para o uso do socialismo e de todos aqueles que importunam a noção do dever e da consciência. A incredulidade de nosso século preparou-lhes o caminho, ou seja, aqueles que começaram a contestar o que aquilo dizia, lembra que Kardec disse, não é à toa, não devemos, pois, nos impressionar com a quantidade de pessoas incrédulas e ateias, né? Quantidade de ateus. Por quê? Porque aquela doutrina inconsistente fica difícil quando o homem vai desenvolvendo a razão, continuar a crer naquilo. A incredulidade de nosso século preparou-lhes o caminho. Possam as sociedades cristãs, por um retorno sincero à fé católica, escapar ao perigo dessa nova e terrível invasão. Fecha aspas e termina o item 4. No item 5, Kardec diz assim: toda essa teoria repousa sobre o princípio de que os anjos e os demônios são seres diferentes da alma dos homens. Sim, foram criados dentro da doutrina da igreja, né? Foram criados separados, já perfeitos. E que estas são o produto de uma criação especial, os homens, inferior mesmo aos demônios em inteligência, em conhecimentos e faculdades de todas as espécies. Conclui pela intervenção exclusiva dos anjos maus, ou seja, demônios, nas manifestações antigas e modernas, né, dos fenômenos mediúnicos, atribuídas aos espíritos dos mortos, que eles não creem que sejam espíritos mortos, creem que sejam os demônios. A possibilidade para as almas de se comunicarem com os vivos é uma questão de fato, um resultado da experiência e da observação que não discutiremos aqui, mas admitamos por hipótese a doutrina acima e vejamos se ela mesma não se destrói por seus próprios argumentos. E isso ele vai falar no item 3, no item 6, mas o item 6 nós veremos apenas amanhã. Ok? Amanhã, então, voltamos aqui com o nosso projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.